Queridas, eu vou pro... Queridos, né? Queridas, eu tô tirando você aqui no meio do negócio, né, Sr. É William? Eu vou complicado, pro complicado. terceiro tema de hoje. É um tema triste, né? Mas a gente vai ter que ser bem sucinto nos nossos comentários, mas não dá para passar sem falar. 11 anos após tragédia com mais de 900 mortos, pouco foi feito para evitar nova catástrofe. Sérgio Cabral, Pezão, Francisco Dornelles, Wilson Witzel e Cláudio Castro. Em 11 anos, o Rio de Janeiro teve 5 governadores e nenhum deles conseguiu desenvolver e colocar em prática um plano de prevenção eficiente para evitar as chuvas que frequentemente caem na região serrana se tornassem grandes tragédias nacionais. O ano de 2011 marcou a maior catástrofe climática da história do Brasil, quando uma forte chuva devastou vários municípios da região e deixou mais de 900 mortos e quase 100 desaparecidos na região serrana. Na opinião de especialistas ouvidos pelo G1, pouco foi feito para resolver questões determinantes como recuperação de encostas, reflorestamento das margens dos rios, demolições de casas em locais de risco e realocação de moradores que vivem em terrenos instáveis. Na avaliação de geógrafos, ações como essas poderiam reduzir os danos causados por chuvas, como a da última terça-feira, dia 15, em Petrópolis. Até a última atualização desta reportagem, passava de 100 o total de pessoas mortas por conta da forte chuva que caiu no município. Matéria do portal G1. É só se repete, né, William? Como que você vê? É complicado, né? Eu, sinceramente, eu não tenho mais nada de novo aqui para acrescentar em relação a isso, porque você vê que é um país da tragédia, né? Ele nunca é um país que ele foca na prevenção e isso não é somente no Rio de Janeiro. Você veja isso aí. Na cidade de Osasco. Osasco aconteceu aquela explosão do shopping, né? Então, aquilo ali poderia ser usado como base, né, de normas regulamentadoras para o país. Consequentemente, nós tivemos outros problemas também, não somente na cidade, mas no Brasil. Então, veja, você não tem uma regulação clara, ou você não tem uma fiscalização, e me faltou aí, acho que nessa lista aí de governadores, o Antony Garotinho. Porque isso é algo que vem, talvez, até da época do Brizola, quando foi também. Então, assim, você veja que você não tem uma agenda de Estado, né? Você tem plataformas políticas e aí, Pensando em reeleição. vamos tentar trabalhar a parte da segurança pública. Ah, então, legal. Qual foi a bandeira do senhor Wilson Witzel? Que ele ia dar na cabecinha, até ficou essa frase aí, se a polícia pegasse alguém com um fuzil na mão. Então foi um cara mais ligado a essa área aí. E por ironia do destino, ele ficou só alguns meses, depois ele ficou preso. Pois é. Ficou preso no próprio palácio lá dele, lá, então, o Guanabara. Então veja que você não tem, consequentemente eu observo um Ministério Público fraco, né? Você vê órgãos de controles, sabe, assim, muito incipiente, muito duvidoso. Não é culpa das pessoas em si. É culpa dos seus governantes que eles não têm um projeto de cidade. Eles não têm. Eu acho que o único projeto de uma cidade, minimamente, que foi criada para cidadãos, para as pessoas morarem, foi a Brasília. capital, né? A capital, Brasília, né? Sim, Brasília. Acho que é o único, sabe? Isso Foi é muito triste. projetada mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é muito triste isso. Então, todo ano, fotopiscinões, o que ficou faltando? Então, muitas vezes dá uma impressão que nós temos uma incapacidade de solução do problema e, na realidade, não. Então, acho que deveria se ter um ajuste maior, seja do governo federal, de chegar para aquele estado e falar, você tem um projeto, né, nessa área? Senão não vai ter investimento. Então, sabe? Então, mas não tem isso. Eu não observo isso. E, assim, é lamentável. Eu, particularmente, não gosto de achar culpados, porque acho que é muito simplista, mas vamos colocar todas essas mortes no colo do governador. Mas você veja que esses problemas você não consegue resolver somente num mandato. É dois, Não, três, é uma coisa quatro, que cinco. tem que vir lá de trás, Compreende? né? Teria que ter vindo. Então são coisas assim que a gente fica meio que no ar. Quem deveria tomar as atitudes não tomam. O Rio de Janeiro é uma sucessão de escândalos, mas você pode trazer isso
para São Paulo também, entendeu? Então, realmente, eu acho que daqui a pouco vão colocar a culpa na chuva. Vão colocar a culpa na natureza. E por aí se vai. Então, eu sou extremamente pessimista, né? Daqui a pouco a gente já está entrando já numa polarização de opiniões. O brasileiro, ele busca um salvador da pátria. Nós procuramos incessantemente. Então, assim, nós votamos no nordestino que venceu a miséria, né? Que veio no caminhão lá de carona, chegou aqui em São Paulo, aí foi tornando em mecânico e chegou onde chegou. Então a gente precisava, né? Só que antes dele a gente votou no Caçador de Marajás, um homem bonito, sabia falar 4, 5 idiomas, né? Tinha a casa da Dinda, aquela coisa mais bela. Depois a gente tinha que votar na mulher, porque a mulher, né? Eu nem critico muito o brasileiro. Não, mas a gente cria essas fantasias. Porque, assim, e a gente acaba deixando. Sabe aquela coisa assim? Preciso então, mas nós somos vítimas de um marketing. Só que o marketing, ele vende o produto, mas se o produto não presta, ou seja, se o conteúdo é de qualidade duvidosa, quem paga somos nós, né? Todos os anos nós vemos isso. E aí que tá essas tragédias aí por consequência. Agora a gente vai querer votar no mito. Então, assim, a gente precisava parar, refletir mesmo e começar a exigir, que a gente vai ter esse ano votação para deputado estadual, federal e para senador. A única pergunta que eu quero finalizar é assim, você se lembra quem que você votou? Porque tudo passa pelo Congresso ou pelo Parlamento. Você se lembra ao menos? Eu não lembro. Se eu não lembro, como que eu vou cobrar? Eu vou ouvir a Priscila e eu só te antecipo. Eu já não acredito mais que o brasileiro vai ter essa mudança na hora de votar, tá? Essa pesquisa, olhar em quem tá... Não vai mais. Concordo, não concordo mais, contigo. Eu concordo contigo. O que eu acredito e tenho que ter esperança é da mudança do ser humano. Para quem quer que seja, que chegue lá, que faça diferença como ser humano e não atrás de poder e de dinheiro. Priscila Espina. Eu também concordo com você, Ana Lu. Eu acho que é uma consciência e, assim, tá acontecendo tudo para mostrar que não existe rico, pobre, não existe cor, não existe nenhuma diferença social e isso é para todo mundo. E tá mostrando que não existe uma desigualdade. Mesmo assim, né, eu penso que vem desde lá da mentalidade, da mesma maneira que a gente fala assim, olha... o rico fica cada vez mais rico, mas porque ele tem uma outra mentalidade. Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo ali, distribuísse entre os pobres, e ele ia acabar rapidamente, e ele ia comprar a melhor TV, a melhor mansão, sei lá, o dinheiro ia acabar, e os impostos iam ficar devido, e mesmo assim ele não ia conseguir ter a mentalidade de rico para ele ficar mais rico. Então a pessoa ela precisa mudar a mente primeiro, para ela conseguir seguir um processo. É a primeira coisa que eu acredito. Da mesma forma, agora nessa desigualdade social, né? A gente tem que olhar que o homem causou tudo isso, porque ele afundou lá para pegar petróleo, ele afundou lá para pegar ouro. Então ele foi lá e foi destruindo a natureza num todo, que tinha tudo de graça para todo mundo, né? Então é aquela mente de eu quero mais, e do mesmo jeito que aconteceu em Minas, né? As barreiras e tudo mais, então a gente começa a olhar para um todo que o ser humano ele não está nem aí, ele quer saber do bolso dele, do umbigo dele, né? Muitos ali estão para ajudar, né? O Geraldo Rufino é um deles que eu adoro, sou apaixonada aí por esse mentor, que saiu do nada, né? Conseguiu construir uma jornada e hoje ele ajuda milhões de pessoas. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pensa igual ele, que está ali para ganhar dinheiro, para ajudar mais pessoas, e quanto mais pessoas ele ajuda, mais problema ele resolve, mais dinheiro ele ganha. Né? Não, as pessoas ainda pensam, eu vou prejudicar esse, prejudicar aquele, e aí eu vou ganhar mais. Então, infelizmente, Ana, eu tenho que concordar com você. Não existe uma consciência, não existe uma conscientização do povo, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe disso, e isso vai continuar acontecendo, não vai existir uma igualdade social, isso nunca vai acontecer, né? A não ser que a pessoa comece mudando a mente. Do mesmo jeito que eu tenho uma amiga que ela realmente veio ali da favela e ela fala, Pri, eu tô investindo dinheiro, porque um contador que se formou ali na favela começou a mostrar essa mentalidade pra galera, você tem que investir R$10, R$20, R$30, R$50. Então, assim, isso tudo começa lá,
né? A gente viu ali na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma reportagem de uma favela que está crescendo muito por conta disso, de um e-commerce gigante, que os produtos estão indo ali. Então, tudo vai depender de cada um, do ser humano, né? Não dá para a gente mudar o outro. Você consegue mudar você de dentro para fora, o outro não dá. Vai depender de cada ser humano agora. Eu também concordo com você, viu? Obrigada. Karen, sua opinião? Bem rapidinho. Na verdade, não é uma opinião. Não quero nem expressar opinião, porque eu acho que o William falou tudo, eu concordo com ele. Mas o que eu quero dizer é que, assim, passa governante e sai governante, quem sofre sempre o maior impacto é a população, é o povo. É o povão, são os menos favorecidos. Entendeu? Sem fazer nenhum discurso aqui, esquerdista, nada disso, sabe? Mas quem sofre quem está na camada mais baixa, e isso historicamente, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas é que a gente sente mais aqui, né? Então, minha solidariedade, enfim, meus votos para que quem sofreu aí com tudo que aconteceu lá em Petrópolis possa se reerguer e, enfim, buscar aí possibilidades para que minimize esse sofrimento, enfim, as perdas, só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Eu pego um pouco de cada um, assim, e infelizmente sempre vai ter a desculpa de que choveu mais do que esperávamos, só que desde sempre chove mais do que se espera, porque a tendência é sempre isso aumentar, né? Então, não tem mais que ficar esperando, tem sempre que se antecipar o problema e não é feito isso. Eu acho que tem problema dos governantes, e tem problema da população, porque a gente sabe que quando, em grande parte, não posso dizer a maioria, mas grande parte, quando você tira da área de risco e dá uma moradia digna no local sem risco, eles vendem esse local, que nem poderiam vender, eles vendem e constroem novamente em locais de risco. Então, é um contexto que, como falou, nunca vai deixar de ter esse tipo de problema. Mas eu acho que tem que começar, sim, a se antecipar para que reduza o risco. A tragédia hoje, né, que se repete de tantos outros lugares, em Petrópolis é muito triste, já foi determinada a calamidade, né, já vão começar a receber as doações dos locais, já estão com campanhas, e é muito triste, porque assim, vão receber alimento, vão receber muito, mas quem perdeu um parente, as vidas que se foram, não voltam. E aí, Priscila, a gente volta no que a gente falou, não lembro se foi a Priscila ou a Karen, do quê? Enquanto não acontece com ele, é sempre o outro. Então, aquele que não teve uma perda significativa, vai construir em lugar de risco. Aquele que não teve, sempre, não vai acontecer, que a gente sempre acha que acontece com o vizinho e não com a gente. E eu vivo falando pro meu marido, eu acho sempre que eu sou o vizinho. Eu não sou perfeita, mas eu digo assim, eu sempre sou o vizinho, eu que posso ser assaltada, eu que posso que cair naquele lugar que ninguém caiu, mas pode ser que eu caia. Então, assim, eu falo, amor, você acha que pode acontecer com o vizinho? Eu acho que eu sou o vizinho, então eu vou tomar cuidado aqui. E se as pessoas começarem a se colocar como vizinho, talvez também isso possa amenizar. Mas a gente não vai estar aqui, tenho que informar que não estaremos aqui, que quando a mentalidade do ser humano mudar, a gente não vai estar aqui para ver, que ainda leva muito tempo, infelizmente, né? Queridos, eu vou para o último tema, que a gente vai comentar rapidamente, que eu acho que todos vamos lamentar. E aí depois eu vou finalizar deixando o espaço para as meninas deixarem os contatos. Vou para esse último tema aqui, bem rapidinho. Trouxemos até um advogado criminalista muito competente ontem para comentar sobre isso, que é o Robinho. Condenado definitivamente por estupro, Robinho muda a rotina e se isola. Robinho mudou a sua rotina após ser condenado por estupro coletivo na última instância da justiça italiana em 19 de janeiro de 2022. O jogador já vivia um dia a dia mais isolado, mas está ainda mais recluso depois da pena final de 9 anos de prisão na Itália. Como não pode ser extraditado, ele está livre no Brasil e fica na maior parte do tempo na sua casa, localizada no luxuoso condomínio
Jardim Acapulco, no Guarujá, São Paulo. Nem sabia. Por outro lado, agora não pode sair do país, já que a Itália emitiu um mandado de prisão internacional. Robinho ainda não admite oficialmente o fim da carreira, mas pessoas próximas a ele acreditam que as chuteiras já foram penduradas. O atacante recusou sondagens recentes de clubes pequenos depois de viver a expectativa de voltar ao Santos. Mesmo sem jogar mais, ele não deve ter problemas financeiros. O atleta tem economias, principalmente após a passagem pelo futebol chinês. Ele ainda jogou pelo Real Madrid, Manchester City e 2 clubes da Turquia. Matéria do portal UOL. Um dos comentários que a gente fez ontem foi justamente, talvez seja essa a prisão perpétua, né? Não vai ser preso ali atrás das grades. Moralmente, sim. Mas eu acho muito triste, assim, e tão novo. E tem uma história brilhante, não adianta a gente negar. Mas o final ali, ele foi por um caminho que ninguém deve seguir. Eu vou ouvir você depois, eu vou começar pela Karen. Karen? Olha, eu tenho dó, né, porque é um desperdício, assim, né, a pessoa com tantas possibilidades, né, e, enfim, ter que se prestar esse tipo de papel realmente é bem complicado, né. Mas, do mesmo jeito que alguém falou aí, acho que foi o William mesmo, eu não tenho dó, não. Eu tenho, assim, eu acho que a situação... Eu tenho a situação... Eu também não tenho dó, não. Triste, mas eu não tenho dó, não. Pô, tinha todos os recursos, sabe? Não era um Zé Mané. As pessoas às vezes falam, a pessoa não tem instrução, não tem orientação, não sei o quê, nananã. Porra, meu, tinha todos os recursos, entendeu? Para poder fazer o que tem que fazer direito e a pessoa vai lá e... não faz o contrário, sabe? Eu falo, eu tenho filha, então eu tenho asco de vagabundo, de covarde, que estupra, que faz qualquer violência contra mulher qualquer, não importa se estava de short, se estava pelada, se não estava, porque aí também a culpa também vem às vezes do estupro para a mulher, porque ela estava de shorts, porque estava com os peitos de fora, que não sei o quê, entendeu? Então, assim, eu penso muito nessa lei da semeadura. O que você vai plantar, o que você planta, você colhe, né? Enfim, foi imprudente, é uma pena, mas enfim, tá pagando aquilo que ele mesmo colheu, né? O William já falou que não tem dó. Rapidamente, sua opinião. Não, eu assisti a parte do programa de ontem e o professor extremamente dedicado nessa área. E não é que eu vou divergir por divergir, mas o direito não é uma ciência absoluta de opiniões. Então você tem aí vários raciocínios. E existem juristas também, que são pessoas que se dedicam, né, à opinião científica do direito, que dizem que não tem como você aplicar a lei dos imigrantes, né, nesse sentido penal, de cumprimento da pena no regime, como é que eu posso te falar, num sistema prisional federal, numa cadeia federal, né? Até porque também o Brasil não tem um tratado de extradição com a Itália, sim. Depois ele é brasileiro nato, então, consequentemente, essa pena não vai ser cumprida. Existe grande possibilidade disso. E o que acontece? Você tem uma questão aí de tratados, então você fala que todos devem seguir a lei, né? A lei italiana, ela não tem soberania no nosso país. Consequentemente, eu fico triste pelo meu filho, pelos um monte de crianças aí que tinham como ídolo, que né? tem como, assim, você já tem poucos heróis, né? Porque na realidade, muitos artistas, jogadores de futebol, eles têm um equilíbrio psicológico duvidoso. Entendeu? Mas como eles são muito bons naquilo que fazem, a gente acaba glamourizando isso e tornando isso como eles fossem semideuses. Mas no dia a dia você vê que não é bem assim, né? Então eu fico triste por essa juventude aí que via nele assim uma inspiração. Nesse sentido a gente fica extremamente chateado. E ele
vai ficar lá no condomínio de luxo dele, entendeu? E a gente poderia tirar daí várias, vamos colocar várias experiências, né? Que quem tem dinheiro faz uma boa defesa, fica lá na sua casa lá recluso, não tem obrigatoriedade de ter contato com ninguém, né? E o pobre, né? E a pessoa, o médio, né? Como é que fica nessa situação toda? Né? É muito fácil chegar para ti e demonizar também, falar, não, ele tá errado e não sei o que e tal, mas eu acho que pior do que tudo é essas leis, né? Porque você tem uma vítima ali que ela tá esperando até agora uma punição, né? Então assim, ela se submeteu a uma A investigação. diferença é que ele cometeu o crime fora do país. Então, mas para ela, isso daí, ela vai ficar com 50 anos, 100 anos, e ela vai querer, ela fala, pô, peraí, eu fui vilipendiada, né? Ele Mas eu me acho, ofendeu, ele, né? ele está pagando, assim, foi o que eu falei. Ele tá preso dentro de casa, no luxo, mas isso é viver bem? Então, E eu não uma sei. prova de que você tem uma boa casa, dinheiro, comer do bom e do melhor, não é uma Eu acho que liberdade as eu pessoas acho que ele, querem eu acho que ele vai fazer o dividir, né? seguinte, eu vou ficar aqui quietinho, daqui a pouco o pessoal vai esquecer, aí eu volto. Mas ele ainda É uma procura pela tentativa. Interpol, ele tá na lista da Interpol. Ele não pode ir nem no Paraguai Então, ali, não pode nem ver as pois cataratas do Niágara lá, então só é isso que eu tenho para falar, mas eu não vou criticá-lo, a pessoa, mas eu criticaria sim essa legislação, né? Fomos nós que escolhemos, né, esse conjunto, esse ordenamento. Priscila, até eu queria só perguntar, Karen, você comentou uma hora, na minha cidade, de onde você é? Eu tô em Mauá. Mauá. E você, Priscila? Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Perfeito. Fiquei com essa dúvida. Priscila, referente a esse último tema. Tá. Então, eu acho que nós não estamos aqui para julgar as pessoas, né? A gente entende que ele tem várias fontes de renda, assim. O Instagram dele é uma mina de ganhar dinheiro, com mais de 2 milhões de seguidores ali. Ele faz muitas propagandas, então não é só futebol. E assim, eu relato ali pelo aquele filme que a gente assistiu aí, A Cabana, né? Que aconteceu tudo aquilo. Então, a minha opinião é mais ou menos nesse sentido. Não estamos aqui para julgar, para condenar. Eu acho que todos os atos que você cometer aqui, você vai ter que assumir, você vai aguentar as consequências, sejam elas boas ou ruins, é aquilo que a Karen falou, aqui planta, aqui colhe. Eu acho que não existe um céu ou um inferno, acho que o céu e o inferno é você que transforma a tua vida aqui mesmo, e eu acho que é aqui que acontece toda a história, porque a gente percebe pessoas que vivem um céu na Terra e pessoas que vivem um inferno na Terra. Então, eu acho que depende de nós, né, de cada um ali, transformar a sua vida naquilo que você quer, né, seja em ambiente de paz, em ambiente de gritos, de euforia, em ambiente de tô ficando louca, tô doida. Então, assim, as pessoas acabam escolhendo os caminhos, né? E eu acho que é isso, Ana. Acredito que ele vai, sim, ter uma punição, mas não vai ser lá grandes coisas. Eu acredito que, se for, vai sair logo dessa, daqui a pouco ele constrói o nome dele de novo e vai ficar tudo bem. A gente percebe que, infelizmente, né, é assim que acontece nesse país. Então, é diferente, assim, quando a gente fala nos Estados Unidos que tem pena de morte para certas, né, tá na Bíblia isso, é bíblico isso. A pena de morte, ela é bíblica. E por que só nos Estados Unidos isso acontece, né? Então, a gente acredita ali que realmente existe uma diferença entre países de primeiro mundo e a gente acaba aqui perdendo força aí durante toda essa legislação que a gente tem aqui no Brasil, né? Não tem jeito. Eu só lamento. Ele não é... Claro que a gente não o conhece pessoalmente, a gente conhece, né, o que a gente vê na mídia. Mas não me transmite ser um menino mau. É um menino bom, que no calor do momento cometeu o crime, errou, mas é diferente de um bandido que sai de casa para roubar, de um que sai para estuprar. Entende o que eu quero dizer? Assim, então, eu acho que a punição vai dele para ele mesmo ali também. Vai passar? Vai passar. O ser humano vai se adaptando. Até o legado, né, Ana? Dos filhos, né? Vendo tudo isso, né? Desculpa, isso não deveria vir de mim. Não, ele é criminoso, sim. E não tem esse estereótipo de ser bonzinho ou mauzinho, não. Mas eu é acho criminoso, sim. Não, não é não. Mata, tem cara... Não tô falando que ele não é criminoso. Ele cometeu o crime,
Numa outra circunstância, eu quero dizer assim, tem cara que mata e vai embora procurando o outro para matar. É isso que eu quero dizer. É um criminoso que não tem um peso na consciência, que não tem, que não sofre e que já vai para a lista do... Tem cara que você contrata para matar. Mas vamos lá para a especulação? Assim, essa menina pegou. E outras festinhas que ele participou. Tantas outras, entende? Mas não é um homem, um criminoso nato, vamos dizer Entendo. assim, que saiu para cometer o crime, que cometeu, é criminoso, não estou dizendo que não é. Mas é um cara tem que uma personalidade voltada para o crime. Uma consciência de falar assim, meu Deus, e agora? Como eu vou olhar para o meu filho? Tem outro que não, que ensina o filho a fazer igual. É isso que eu quero dizer. Tem uma outra consciência. Eu acredito, não posso garantir porque eu não o conheço, não é meu amigo. Mas eu vejo esse lado. Queridos, passamos já do horário, mas eu acho que é sinal que estava bom o bate-papo. Quero agradecer muito a participação de vocês, Karen, Priscila, doutor, querido William. Obrigado. Aí eu quero suas considerações finais, William, e vou terminar com as meninas para elas passarem. Não, quero agradecer, viu, Ana? Obrigado aí pelo convite. Sempre é um presente vir aqui à rádio, aqui, vê-los aqui, a família da Nova Difusora. E um abração a todos aí, um beijão para minha esposa, todos que estão nos assistindo aí. Se cuidem. Fica aí. Priscila, querida, obrigada por participar. Que bom que passou por tudo isso, né? Mas que está bem, tem seus filhos, está feliz, tem um sorriso aí que transmite bastante saúde. Graças a Deus, Deus recuperou você. Suas considerações, redes sociais, onde as pessoas podem adquirir o livro, enfim, fique à vontade. Então, nós temos aí o projeto PAV, né? O @profissãoassistentevirtual.pav e o @agência-pav. A gente tem aí as duas redes sociais. O nosso site também é profissãoassistentevirtual.com.br. Eu e a Karen traz aí, né, um projeto que algumas pessoas que estão, às vezes, vulneráveis, não estão trabalhando, ou são donas de casa, empreendedoras, essas pessoas são transformadas e, ao mesmo tempo, a gente tem agência para já passar esses clientes para que elas realmente saiam de um treinamento e já tenham seus próprios clientes para faturar, né? Esse é o projeto que a gente criou juntas aí para dar continuidade no processo da assistente virtual. E eu tenho imensa gratidão, tá, Nalu, pela Rádio Difusora aqui, pela oportunidade, por vocês trazerem temas tão importantes que realmente fazem com que as pessoas se conscientizem mais, pensem um pouco antes de fazer as coisas, né? Sim. Eu acho que se a gente pensasse antes de falar, antes de fazer, as coisas caminhariam num processo um pouco mais leve, né? De mais paz aí para todas essas pessoas, e acho que em todas as áreas das nossas vidas, né, Ana? Sim, verdade. Obrigada, viu? Eu agradeço mesmo, as portas estão sempre abertas. Karen Piacentin, obrigada. Suas considerações e redes sociais também, que sejam pessoais ou pode. Novamente, eu já estou seguindo aqui a Agência PAV. Karen. Legal. Obrigada a você, Ana Lu, a todos aí pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Então, mães, mulheres que quiserem entrar em contato com a gente, pode chamar a gente no direct. Quem tiver, né, a Pri já passou aí os dados da Agência PAV. Quem tiver interesse em adquirir o livro do Mindset, Novo Normal Empreendedor com a gente, tá aqui, deixa eu mostrar, dá para ver. Legal. A gente tem, é só acessar o site mindsetnovonormal.com.br, tá? E todos que comprarem o livro conosco vão receber um bônus, que é um treinamento, um workshop de como criar o seu negócio como assistente virtual. Tá? A gente vai entregar esse bônus, então não tem desculpa. Vem, né, com a gente, compra, adquira o livro e vocês vão ter aí gratuitamente um treinamento com a gente também, tá bom? Então, muito obrigada, William, prazer te conhecer, dividir aqui esse espaço com você e com a Priscila e a Ana Lu. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a vocês. E você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado. Amanhã estou de volta ao meio-dia, sexta-feira, sempre um pouco mais light, voltado para a cultura, para os artistas, enfim, nos acompanhe. Agora você fica com o Musical Nova Difusora, às 18 horas tem o Nova Esportes e amanhã, bem cedinho, você já fica ligado nas notícias do dia, às 7 horas da manhã, com o Café News com Débora Valotti. Fiquem com Deus, até amanhã, um beijo.